Olá, eu sou a Laísa, eu tô aqui hoje a convite do Wagner Maia para falar com vocês um pouco sobre a minha vivência de pessoa com deficiência visual, mais especificamente, pessoa com baixa visão. Alguns de vocês já devem ter visto meu rostinho por aí, outros podem só ter ouvido a minha voz. Eu tenho um canal no YouTube onde eu justamente falo sobre as coisas do meu dia a dia sob essa ótica de pessoa, mulher com deficiência, como isso tudo acaba afetando o meu modo de agir, de pensar, de interagir com as pessoas. Hoje eu queria falar um pouco sobre como a minha personalidade acabou se construindo, né? Eu tenho uma deficiência congênita, eu tenho glaucoma. E a minha primeira cirurgia foi realizada quando eu tinha 2 dias de vida. E embora a minha irmã, antes de mim, tenha sido diagnosticada com glaucoma também, o comprometimento do nervo óptico dela era menor que o meu. Então, assim, quando eu nasci, a família já estava meio a par do negócio, mas não estava tão a par assim do negócio. Então, foi um grande desafio para todo mundo, né? Eu lembro de quando criança, alguém deixar um copo na beira da mesa, não me avisar, eu derrubar e a pessoa brigar comigo. Ou mudar o móvel de lugar, eu esbarrar no móvel e brigarem comigo. Quando a lógica tem que ser invertida, né? Você que enxerga é que tem que tirar o obstáculo, não criar o obstáculo. E esses obstáculos físicos, né, que a gente encontra tantos na rua, eles começam na nossa casa e acabam que eles também viram obstáculos psicológicos, mentais. Porque o que acontece? Você acaba entendendo que o jeito que você faz as coisas é um jeito errado, porque sempre tem alguém brigando com você por causa do jeito que você tá fazendo. Ah, você é muito estabanada, você não tem cuidado, sendo que o ambiente não tá preparado pra você, assim como as pessoas não estão preparadas pra você. Então você tem que caçar o seu jeito de fazer e às vezes isso vai gerar impactos e tretas no ambiente familiar, porque até as pessoas entenderem que não é você que tem que tomar cuidado para não derrubar o copo, e sim a pessoa que não tem que deixar o copo no seu caminho, é um salto grande, parece uma coisa pequena e besta, mas assim, dá trabalho. Porque, por exemplo, eu acabei desenvolvendo um senso de, sei lá, independência, vamos chamar assim. Que aí muitas vezes eu escuto, ah, mas você faz tudo tão bem sozinha que eu até esqueço que você não enxerga. Não é pra esquecer. Você, pai, você, educador, você, profissional da saúde, você, qualquer pessoa que não tem uma deficiência e tá vendo isso. Não é pra esquecer que a gente tem uma deficiência, por mais independente que a gente seja, porque a gente só consegue esse grau de independência porque as condições de acessibilidade estão minimamente postas. Na medida em que você esquece que a gente tem uma deficiência, você vai esquecer de garantir essas condições de acessibilidade. E aí a nossa independência vai, ó, pro brejo. Então, assim, é muito complicado. E é uma coisa de todo dia. Todo dia você tem que parar e pensar, assim, em como você vai fazer e criar suas estratégias de como fazer. O problema é que, assim, às vezes você vai construir na sua cabeça uma ideia de que o jeito que você faz, por não ser o jeito de que uma pessoa sem deficiência faz, né? O jeito que eu faço as coisas é diferente do seu jeito de fazer as coisas, aí na minha cabeça parece que o meu jeito é errado. Na sua cabeça parece que o meu jeito é errado. Sendo que, assim, não tem um jeito errado. A gente só está fazendo de maneiras diferentes. E, assim, uma outra coisa muito curiosa, vamos dizer, que eu acabo vivenciando, assim, é que eu sinto que rola... Eu sinto, não, eu sei. Inclusive, existem estudos sobre isso. Existem estudos, né, dizendo que existem preconceitos entre as pessoas com deficiência em relação aos diferentes graus de deficiência. Por exemplo, as pessoas que são cegas totais, elas, no geral, torcem o nariz pra mim, porque eu tenho baixa visão. Não necessariamente porque eu tenho baixa visão, mas porque eu
não tenho cão-guia, eu não uso software de leitura, eu não amplio as coisas. Parece que, assim, eu não estou sendo deficiente o bastante ao não usar nada disso. Sendo que é só uma questão de eu não me adaptei a essas coisas. Essas coisas não estavam ao meu dispor quando eu precisava estudar, quando eu precisava terminar a escola, quando não tinha isso. Então eu tinha que me virar com o que tinha. O que tinha, pra quem não tá vendo, é uma lupa, um óculos. Um óculos com uma lupa. Era isso que tinha. Então eu tinha que me virar com isso. E me adaptei me virando com isso, só que às vezes parece que eu tô sendo assim, né, execrada porque eu não sou deficiente o suficiente. E aí temos uma outra questão, né? Quando eu tava na escola e eu fui, né, chegando no ensino médio e eu vendo todo mundo pensando sobre, o que você vai fazer no vestibular, em que cidade você vai prestar, e aquilo nunca tinha sido nem cogitado pra mim. Não é nem no sentido de que a minha família virava e falava, não, você não vai fazer faculdade. Era tipo, não era nem posta a questão. Tipo, eu nem fui trabalhada pra você quer fazer uma faculdade? O que você quer estudar? Não teve isso na minha casa. E aí eu só fui fazer o vestibular porque todo mundo estava fazendo. E aí eu fiz o vestibular, e eu passei no vestibular e saí de casa. E até hoje eu preciso responder para as pessoas, como você mora sozinha? Como você faz tal coisa? E é uma invasão muito grande do espaço pessoal da pessoa com deficiência, porque imagina se eu viro pra você, eu não te conheço, e começo a te encher de perguntas. Mas como você pega esse ônibus? Como você veste essa roupa? Como você faz sua comida? Como você limpa sua bunda? É absurdo isso. Então, para as pessoas que estão vendo esse vídeo, que não têm deficiência, mas lidam com alguém que as possua, é preciso que vocês tenham uma noção muito clara de que somos seres humanos e nosso espaço pessoal precisa ser respeitado. Mas, voltando, vocês que não me conhecem, eu tenho um pequeno problema de hiperfoco dissociativo. Eu começo a falar de uma coisa, minha cabeça faz um gancho e eu já vou pra outra, mas no final todas as ideias fazem sentido, tá? Confia em mim que vai dar certo. Eu fiz vestibular, fui morar sozinha, fiz mestrado porque eu não queria voltar pra minha casa, porque eu pensava, gente, eu vou perder essa independência que eu tenho. Não, que absurdo. Não quero, não vou. Passei num concurso público, passei em outro concurso público porque eu não queria voltar pra casa. E ainda assim parece que eu tenho que provar que eu sou capaz. Sendo que, mano, se tudo isso que eu fiz não prova que eu sou capaz, o que provará, né? E não rola isso com as pessoas que não têm deficiência. Vocês que não têm deficiência, parece que vocês não precisam provar suas capacidades pro mundo, como a gente precisa. Então, é uma questão que tem que ser trabalhada todo santo dia. Muitas questões têm que ser trabalhadas, né? Na seara da deficiência, na seara do interagir com a pessoa com deficiência. Porque você não... Assim como não cogitavam a possibilidade de eu talvez querer fazer uma faculdade, porque nem se pensava que um dia talvez eu viesse a querer sair de casa, viesse a... Não era uma questão de se eu podia ou se eu não podia, não tinha questão, era simples assim. Tal como outras questões muito importantes não são postas no geral quando se tá falando sobre deficiência. Não se fala sobre violência física e psicológica que uma pessoa com deficiência pode vir a sofrer porque ninguém se deu ao trabalho de explicar para ela coisas sobre sexualidade, sobre orientação sexual, porque se pensa nessa pessoa meio como se ela não fosse uma pessoa. A gente é uma pessoa menos pessoa do que as outras pessoas, entendeu? Aparentemente a gente não tem sexo, não tem gênero, a gente é de uso público, qualquer um pode chegar e pôr a mão, empurrar, puxar, levar, gritar no nosso ouvido, entendeu? Pegar
nossa bengala, ou eu sair empurrando nossa cadeira de rodas, né, no caso de quem tem deficiência física, gritar se a gente for surdo, como se fosse resolver alguma coisa. Outra coisa, a gente também mora sempre no mesmo bairro, todos nós nos conhecemos, somos assim, só que no Brasil somos 25, um quarto da população, basicamente, somos um quarto da população brasileira e todos nós nos conhecemos, porque alguém cruza comigo na rua e vira: nossa, ajudei um amigo seu outro dia. Mano, não. Entendeu? Não. Ah, eu sou fulano. Tipo, e daí? Eu não sou obrigada a lembrar quem é você. Eu não sou obrigada a saber quem você é. Só que é muito complicado que as pessoas vão virar e falar assim: mas Laísa, você não tem paciência com as pessoas. Vocês têm que entender que não é como se eu respondesse só pra você essa pergunta. Eu tenho que responder as mesmas perguntas para várias pessoas todo santo dia. Isso enche o saco. Então, assim, está na hora, já passou da hora da gente começar a mudar a forma como, né, interage com isso tudo. Wagner me deu de 10 a 30 minutos para falar com vocês. Eu não sei quantos minutos nós temos, mas eu sei que eu já falei um monte de coisa. E eu sei que talvez eu esteja falando muito rápido, talvez eu esteja bagunçando a cabeça de vocês, mas eu quero que vocês tenham em mente que tudo isso que eu coloquei aqui não são coisas que, se melhor trabalhadas, vão facilitar a minha vida. São coisas que, se melhor trabalhadas, vão facilitar a vida de todos nós. Porque eu viro e falo assim: gente, vamos tornar esse negócio aqui acessível. É a Laísa, a chata da acessibilidade. Gente, a acessibilidade não é da Laísa, a acessibilidade é pra todos nós, porque você que hoje em dia enxerga, ouve, anda, fala autonomamente, caso nenhum acidente aconteça, caso, né, tudo corra como os conformes, você vai envelhecer e essas suas capacidades que você tem praticamente intactas hoje, lá na frente, não vão estar como estão agora. E lá na frente, você vai sentir falta de um terreno, de um espaço adaptado para você. Você vai sentir falta de alguém que respeite o seu direito de ficar menos tempo em pé numa fila, o seu direito de estacionar mais próximo. Isso não são privilégios que a gente recebe, entendeu? São coisas que minimamente vão garantir igualdade de tratamento entre nós que temos alguma limitação, seja ela qual for, e vocês. Só que é uma questão tão ampla e tão cheia de meandros que eu podia ficar aqui falando horas e horas e provavelmente o assunto não se esgotaria. Só que eu acredito que esse pouco que eu falei de esse pouco minutos, né? Mas esse monte de coisa que eu falei, talvez desperte a curiosidade de vocês, talvez botem vocês pra pensar em coisas que antes vocês não paravam pra pensar. Mesmo você sendo uma pessoa com deficiência visual, tipo, já parou pra pensar que, nossa, não é porque ela não faz assim como eu, que sou cego, que ela é menos cega que eu, ou que eu não posso tentar desse outro jeito aqui, ou que eu preciso ficar preso a esse modelo mental do coitadinho que tentam enfiar a goela abaixo. Você também não é obrigado a ser cumprir o mito do herói deficiente, porque as pessoas acham isso também, né? Que a gente tem uma deficiência, automaticamente tem um superpoder. Superpoder da audição, um dom inato pra música, capacidade de ser massoterapeuta. Sendo que, assim, a gente pode ter essas capacidades, mas a gente tem tantas outras que a gente pode também desenvolver, desde que, né, as pessoas, assim como as coisas, estejam receptivas, né, ao nosso contato. Porque é muito injusto você virar para uma pessoa e falar assim: não, a gente vive num país em que as pessoas são iguais e, né, não temos diferenciação de tratamento em razão de deficiência, sendo que eu não posso ir eu não posso ir num lugar que nem você e fazer tudo sozinha, porque o lugar não tem um piso tátil, porque o lugar não tem um mapa tátil, porque o lugar não tem uma sinalização sonora. Eu tenho que ficar meio que refém dos outros, sendo que vocês não são refém dos outros no que tange a ir lá, querer fazer, ir lá e fazer. Eu tenho que
esperar ter alguém pra me ajudar, alguém pra me levar, alguém pra... Sendo que, se você me ensinar a fazer sozinha, eu vou lá pra fazer sozinha e, tipo, eu vou ganhar tempo, você vai ganhar tempo, todo mundo vai, né, ter uma vida mais dinâmica. Então a gente precisa desenvolver as nossas capacidades tanto quanto for possível. A gente precisa trabalhar nisso todo santo dia. Não é grosseria quando a gente recusa a sua ajuda, viu? Professor, psicólogo, pai, mãe. Quando a gente quer ir lá fazer as coisas, não é grosseria nossa. A gente só tá exercendo o nosso direito de fazer as coisas sozinho e de pedir ajuda quando a gente quiser, se a gente quiser. E acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu imagino que o Wagner vai deixar meus contatos em algum lugar para que vocês possam me procurar, caso vocês queiram. E então, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Wagner, por ter me chamado para falar aqui. E é isso!